Havia uma verdade silenciosa que Maquiavel conhecia melhor do que qualquer outro homem de seu tempo. Ninguém se torna perigoso por acaso. O mundo não recompensa os bem-intencionados, os inocentes ou os que esperam sua vez. O mundo se curva aos que enxergam mais fundo, pensam mais rápido e agem com frieza calculada quando todos hesitam. É por isso que ele dizia que, antes de ser admirado, o homem precisa aprender a ser temido. E para isso, é preciso cultivar uma forma brutal de inteligência, não aquela dos livros, mas a inteligência prática, estratégica, que transforma alguém comum em uma mente afiada, capaz de dobrar circunstâncias, manipular situações e influenciar destinos. Tudo começa no momento em que você percebe que a maioria das pessoas vive como se estivesse adormecida. Elas não observam, não questionam, não analisam, apenas reagem. É aí que nasce a primeira vantagem brutal: ver o que os outros ignoram. Quando você entra em um ambiente, cada olhar, cada tom de voz, cada detalhe entrega algo. A pessoa que fala demais revela suas inseguranças. A que evita contato visual entrega sua culpa. A que tenta se impor com força excessiva mostra que teme ser desafiada. Maquiavel entendia que perceber esses sinais era como ler pensamentos sem que ninguém abrisse a boca. E quando você passa a enxergar além da superfície, o mundo inteiro deixa de ser um caos imprevisível e se transforma em um tabuleiro inteligível. Mas uma mente verdadeiramente perigosa não se forma apenas observando. Ela aprende a controlar o próprio silêncio. Maquiavel dizia que a palavra é uma arma que só deve ser usada quando é impossível vencer sem ela. O homem comum sente necessidade de se explicar, justificar, se defender. Já o homem realmente inteligente entende que o silêncio é um escudo, uma estratégia, e muitas vezes, um convite para que os outros se revelem. Quando você fala pouco, as pessoas preenchem o vazio com suas próprias suposições. E é justamente aí que elas se expõem. Elas tentam decifrar sua mente, tentam prever seus passos, tentam adivinhar seus objetivos. E nesse processo, abrem brechas que você pode usar contra elas. Outra transformação brutal nasce quando você abandona a ingenuidade moral. Maquiavel nunca disse para você ser cruel, mas deixou claro que a bondade, quando absoluta, é uma fraqueza mortal. O homem que deseja ser eficaz precisa aceitar que, às vezes, terá de fazer escolhas duras, escolhas que incomodam, que chocam, que parecem severas aos olhos das almas frágeis. Se você hesitar em momentos decisivos por medo de desagradar, perderá tudo para alguém disposto a ir além. A vida real não é guiada por intenções, e sim por consequências. Os virtuosos sofrem porque acreditam que o mundo é justo. Os inteligentes prosperam porque entendem que o mundo é estratégico. Uma das lições mais perigosas de Maquiavel é que você nunca deve revelar sua verdadeira ambição. O homem que anuncia seus planos dá aos outros a chance de destruí-los antes mesmo que nasçam. É por isso que os gênios mais temidos caminham em silêncio, avançam nas sombras e só mostram resultados quando é tarde demais para alguém impedir. Eles deixam que pensem que são comuns, previsíveis e inofensivos. Enquanto todos se distraem avaliando o que aparenta ser fraco, eles moldam seus caminhos com precisão cirúrgica. E quando finalmente revelam sua força, ninguém está preparado para enfrentar o impacto. No fundo, esse é o primeiro grande choque para quem decide seguir essa rota. Perceber que se tornar perigoso não é sobre intimidar o mundo com músculos, gritos ou impulsos. É sobre dominar a si mesmo. É sobre controlar o que você sente, administra o que demonstra e orienta o que os outros percebem. A maior brutalidade está no autocontrole absoluto. Enquanto a maioria age movida por raiva, orgulho ferido ou ansiedade, o verdadeiro estrategista age movido apenas pela lógica do que é melhor. Não do que dói menos, não do que parece mais justo, mas do que funciona. Quando você começa a aplicar isso no cotidiano, algo muda na forma como os outros te encaram. Eles sentem, mesmo sem saber por quê, que há algo diferente. Seu olhar fica mais firme, seus gestos mais econômicos, suas decisões mais calculadas. Você passa a falar apenas quando quer, e não quando é pressionado.
Você deixa de reagir ao que os outros fazem e passa a agir no tempo que você determina. É nesse instante que nasce a aura que Maquiavel chamava de respeito inevitável. As pessoas sentem que não podem brincar com você. Elas percebem que existem fronteiras claras, que seus limites não são negociáveis e que tentar te manipular é perigoso. E é exatamente aí que o processo começa a se tornar irreversível. O mundo ao seu redor muda porque você mudou primeiro. Sua mente deixa de ser vulnerável e começa a se tornar uma arma. Silenciosa, afiada, imprevisível. Nada revela uma nova camada dessa inteligência brutal, dessa construção interna que transforma alguém comum em um gênio temido, capaz de navegar entre conflitos, prever perigos e comandar respeito sem precisar pedir. É o início da verdadeira ascensão. Mas existe um momento na jornada em que o mundo começa a perceber que você não é mais apenas alguém tentando sobreviver ao caos. Você se torna alguém que o observa, aprende com ele e o dobra ao próprio favor. E é aqui que muitos tropeçam, porque confundem inteligência com impulsividade, confundem genialidade com reação automática. Maquiavel sabia disso melhor do que qualquer um. Para ele, um homem verdadeiramente perigoso não é aquele que age rápido, mas aquele que age depois de entender tudo. E essa é a segunda virada brutal que molda o tipo de mente que não se perde em meio ao ruído. A capacidade de observar como um predador faminto, mas atacar somente quando a presa nem imagina que está sendo vigiada. As pessoas vivem num estado permanente de distração. Falam demais, se mostram demais, entregam suas intenções antes mesmo de saberem se podem confiar. Já você, seguindo esse caminho, começa a perceber o valor do silêncio. Começa a notar que cada palavra a menos aumenta o poder daquilo que você realmente diz. Começa a experimentar aquela sensação estranha, quase perigosa, de ser subestimado de propósito. É aqui que nasce a inteligência estratégica. Você não apenas estuda o que os outros fazem, mas também o que eles não percebem que fazem. E isso muda tudo. Você caminha por dentro das conversas como se estivesse analisando um mapa. Observa expressões, hesitações, frases soltas. O tipo de detalhe que o homem comum ignora. A genialidade maquiavélica não está em decorar frases bonitas, mas em saber que as pessoas se revelam o tempo inteiro, principalmente quando acreditam que ninguém está prestando atenção. E à medida que você refina essa habilidade, o mundo se torna transparente. As intenções ficam nítidas, as fraquezas ficam óbvias, as ambições ficam expostas, e você para de reagir por impulso. Você começa a reagir por cálculo. É nesse ponto que muitos começam a sentir o peso da transformação. Porque enxergar demais pode ser desconfortável. Você descobre que algumas pessoas nunca foram amigas, apenas estavam perto enquanto era conveniente. Descobre que elogios são armas disfarçadas, que promessas vazias servem como coleiras, que o mundo não recompensa inocência, recompensa preparo. E se antes isso te deixaria abalado, agora te fortalece. Porque finalmente você entende o jogo, e entender o jogo é o que separa o manipulado do perigoso. A partir dessa percepção, seus movimentos ficam mais lentos por fora, mas mais rápidos por dentro. Você para de explicar seus planos. Para de pedir permissão para crescer. Para de anunciar vitórias antes do tempo. Em silêncio, você constrói. Em silêncio, você melhora. Em silêncio, você cria uma vantagem tão absurda que as pessoas só percebem quando já é tarde demais. E esse é o ponto em que Maquiavel sorriria se estivesse vivo. O ponto em que você cria uma muralha invisível ao redor da própria mente, e ninguém mais consegue atravessá-la. Ainda assim, existe uma brutalidade mais profunda, a de se afastar de tudo que atrasa sua inteligência. Maquiavel sabia que a força de um príncipe dependia do que ele alimentava dentro de si. E para você, essa regra não muda. Cada pessoa egoísta que você tolera, cada ambiente raso que você frequenta, cada discussão inútil que você aceita participar, tudo isso te rebaixa. Tudo isso corrói seu potencial. Então você começa a cortar.
lentamente, sem fazer escândalo. Uma pessoa aqui, um hábito ali, um vício mental acolá. Você corta porque entende que genialidade é construção, e construção exige limpeza antes da obra. É estranho no começo. O silêncio parece grande demais. A distância de certas pessoas parece fria demais. Mas depois de um tempo, você percebe que está mais leve. Sua mente pensa mais rápido. Suas ideias fluem sem interrupção. Esse é o preço pago pelos que querem se tornar perigosos. Abrir mão do barulho, abrir mão da necessidade de ser compreendido, abrir mão da validação constante. E quando você aceita isso, nasce uma clareza que não pode ser ensinada. Só pode ser vivida. A genialidade maquiavélica não te transforma em alguém frio, te transforma em alguém consciente. E consciência no mundo moderno é uma arma, porque a maioria vive no piloto automático, caindo nos mesmos truques, repetindo os mesmos padrões, se sabotando da mesma forma todos os dias. Você não. Você começa a agir com um propósito quase calculado. Um propósito que não depende de motivação, e sim de discernimento. Você finalmente entende que cada passo seu é um investimento, e que investir mal é um luxo que você não pode se permitir. E quando percebe isso, algo dentro de você muda de vez. Você deixa de ser previsível, deixa de ser manipulável, deixa de ser conduzido. O mundo começa a te observar com aquela mistura de respeito e inquietação, a mesma que se tem ao olhar alguém que não se encaixa mais no comportamento comum. Você não está jogando acima dos outros. Você está jogando outro jogo, um jogo que eles nem sabem que existe. E quando você finalmente entende que Maquiavel não queria que você fosse bom, mas eficiente, algo dentro de você muda. É como se uma porta se abrisse silenciosamente dentro da sua mente, revelando um corredor que sempre esteve ali, mas que você nunca teve coragem de percorrer. Nesse corredor, cada detalhe importa, cada olhar, cada silêncio, cada escolha. É nesse espaço interno, quase secreto, que nasce o verdadeiro gênio perigoso. Você começa a perceber que as pessoas não dizem o que pensam, dizem o que podem dizer. E nem sempre fazem o que querem. Fazem o que precisam para manter a própria imagem de pé. Maquiavel chama isso de natureza humana. Ele sabia que no fundo todo mundo teme alguma coisa. Todo mundo deseja alguma coisa. E quem entende o medo e o desejo do outro, controla o outro. Mas a maestria não está em manipular, está em compreender. Porque quando você compreende profundamente alguém, você enxerga os movimentos futuros antes que eles aconteçam. Você prevê traições, antecipar decepções, e aprende a nunca ser surpreendido por dramas que sempre pareceram inesperados. Nada é inesperado quando você conhece o jogo. É aqui que nasce a frieza estratégica. Não a frieza emocional de alguém vazio, mas a frieza consciente de alguém que sabe quando sentir e quando se desligar. Pessoas reagem no impulso. Gênios perigosos respondem com cálculo. Não porque sejam cruéis, mas porque sabem que impulsos são armas que você entrega voluntariamente ao inimigo. E algo ainda mais profundo começa a se manifestar. Você percebe que a vida inteira te ensinaram a ser previsível. Ser bom aluno, a bom amigo, na boa pessoa. A caber nos moldes. A seguir o fluxo. E nessas regras invisíveis, escondidas atrás de conselhos aparentemente inocentes, existem padrões que tornam você controlável. Maquiavel dizia que o governante que não entende de armas depende da vontade dos outros. O mesmo vale para você. Se você não entende o jogo psicológico, você depende do humor dos outros, do amor dos outros, da aprovação dos outros. O gênio perigoso rompe essa dependência. Ele não precisa quebrar ninguém, apenas se libertar de expectativas, de papéis antigos, de versões de si mesmo que foram úteis um dia, mas agora atrapalham. E quando essa libertação acontece, você começa a agir de forma diferente. Você fala menos, observa mais. Não responde tudo, não explica tudo. Sua presença muda.
Não porque você quer parecer misterioso, mas porque você não entrega mais suas armas gratuitamente. E isso é percebido. As pessoas sentem quando alguém está se movendo de forma diferente. Elas não entendem, mas sentem. Percebem que sua energia mudou, que suas reações não são mais óbvias, que sua atenção é seletiva. E isso gera algo interessante. Respeito. Não precisa dizer uma palavra. Só o fato de não ser previsível já muda o equilíbrio das relações. É então que você entende a terceira lição brutal. Poder não é o que você diz. Poder é o que você pode fazer sem precisar explicar. E isso começa a se infiltrar na sua rotina. Você para de justificar suas escolhas. Você para de responder mensagens que não merecem seu tempo. Você para de entrar em discussões que não levam a nada. Porque agora você percebe que sua energia é um recurso estratégico e só deve ser gasto onde existe retorno. Essa simples mudança já aumenta sua clareza mental mais do que qualquer curso motivacional. Você percebe que cada ação sua tem peso. Cada movimento constrói sua reputação silenciosa. As pessoas prestam atenção no que você tolera, no que você repudia, no que você ignora. E de repente, você começa a entender por que Maquiavel sempre disse que a imagem do líder é uma ferramenta. Não é sobre fingir. É sobre escolher quem você quer ser na mente dos outros. Você escolhe a narrativa da sua presença. E então, chega um dos aprendizados mais incômodos. Nem todo mundo merece acesso ao seu mundo interno. O que você pensa, o que você planeja, o que você deseja, nem todos são capazes de lidar com isso. Alguns vão invejar, outros vão desestimular, e muitos vão tentar se aproveitar. Por isso, o gênio perigoso aprende a guardar seus planos até que eles se tornem realidade. Não por paranoia, mas por estratégia. E conforme você avança nessa transformação silenciosa, você descobre algo poderoso. O jogo nunca foi contra os outros. O jogo sempre foi contra a versão fraca de você mesmo, a versão que queria ser aceita, a que tinha medo de desagradar, a que buscava permissão para ser quem é. E agora que essa versão está morrendo, você está renascendo, não como alguém cruel, não como alguém arrogante, mas como alguém que finalmente entende seu valor e está disposto a protegê-lo. E quando você finalmente atravessa a fronteira invisível entre o homem comum e o estrategista que enxerga além, algo muda de forma irreversível. Você deixa de reagir ao mundo e passa a moldá-lo. As pessoas ao seu redor talvez não entendam. Talvez até se afastem, desconfiadas do brilho novo nos seus olhos. Mas você não está interessado na aprovação delas. Você está comprometido com algo maior. Dominar a si mesmo para nunca ser dominado. Maquiavel dizia que o poder não é dado, é tomado. E para tomá-lo, você precisa compreender a natureza humana como um cartógrafo que estuda um território hostil, atento a cada falha, cada sombra, cada intenção escondida. A sétima lição brutal, aquela que separa de vez os que apenas estudam dos que realmente aplicam, é simples e cruel. Jamais deixe que saibam o que você realmente quer. Quando seus objetivos são transparentes, você se torna previsível. E quando é previsível, é derrotado antes mesmo de agir. O segredo é manter sua ambição guardada como uma lâmina dentro de um estojo de veludo, invisível, silenciosa, mas sempre afiada. Enquanto isso, você se movimenta com calma, dando passos que parecem pequenos aos olhos alheios, mas que por dentro montam uma sequência calculada, desenhada para te colocar exatamente onde deseja. Nada de pressa, nada de explosões desnecessárias. Apenas estratégia fria, deliberada, eficiente, e quando chega o momento certo, o momento que você mesmo construiu, você age. Maquiavel dizia que a fortuna favorece os audazes, mas só os audazes preparados. O imprevisível só beneficia quem tem estrutura interna para suportá-lo. Por isso, enquanto a maioria vive tropeçando nas próprias emoções, você treina sua mente para permanecer imóvel diante do caos. Você aprende a fazer silêncio por dentro, a observar sem ser notado, a esperar sem fraquejar, a atacar sem hesitar. Cada uma dessas habilidades nasce da autodisciplina,
aquela força invisível que todos fingem ter, mas poucos realmente cultivam. E é exatamente aí que você se torna perigoso, quando domina o que ninguém mais domina, a si mesmo. O gênio perigoso não é o mais inteligente da sala. É o mais consciente. Ele percebe quando está sendo manipulado antes que a tentativa comece. Ele vê intenções disfarçadas em elogios gentis. Ele nota padrões que passam despercebidos por todos. E ele nunca reage no impulso. Ele escolhe, ele pesa, ele calcula. E quando responde com precisão cirúrgica, como alguém que entende que cada palavra pode se tornar uma arma ou uma ponte. Com o tempo, um fenômeno estranho acontece. As pessoas começam a te respeitar sem saber explicar o porquê. É o silêncio. É a postura. É a forma como você não corre atrás, mas também nunca recua. É o jeito como você fala pouco, mas quando fala, faz os outros ouvirem. O gênio perigoso não precisa gritar para ser ouvido. Ele precisa apenas existir com firmeza. Ele aprendeu a arte de estar presente sem se expor, de influenciar sem parecer que está influenciando, de comandar sem precisar declarar que está no comando. E quando finalmente percebe que dominou as 7 lições brutais, você olha para trás e entende que a jornada nunca foi sobre o mundo, mas sobre você. A brutalidade de Maquiavel não está na crueldade, mas na clareza. Ele não descrevia monstros, descrevia humanos. E ao compreender isso, você ganha vantagem. A vantagem de não se iludir. A vantagem de não se enganar com suas próprias fantasias. A vantagem de ver tudo com a nitidez cruel, que poucos suportam encarar. Agora você carrega dentro de si algo que não pode mais ser apagado. A consciência do seu próprio poder. E com ela vem a responsabilidade, ou a tentação. Você decide o que fazer com isso. Pode usar para conquistar seus objetivos, construir seu império, proteger quem ama, criar algo que fique, ou pode usar para destruir, manipular, dominar pelo medo. Maquiavel jamais julgaria sua escolha. Ele apenas lembraria que, seja qual for o caminho, o importante é fazê-lo com intenção e estratégia, nunca à deriva. No fim, tornar-se um gênio perigoso não é sobre dominar os outros. É sobre nunca mais ser refém da própria ignorância. É sobre olhar o mundo nos olhos, sem medo, sabendo que por trás da sua calma existe uma mente afiada, impenetrável, indomável, uma mente forjada em 7 lições brutais e agora pronta para escrever o próprio destino.